Abram comigo o Salmo 128, porque ele toca num assunto que eu quero falar com vocês esta manhã, que fui convidado para trazer a última palavra. E num sentido, o John e o Fernando já deram uma introdução, né? Principalmente Fernando, que nos falou bastante da mesa preparada, né? Que Deus tem para nós, a mesa de ampla provisão, que tem tudo que nós precisamos para a nossa nutrição espiritual. Aqui temos uma mesa, né? Com a melhor das representações do pão vivo que desceu do céu, amém? Para ser nosso sustento todo dia, que nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, representado pelo vinho. Então, essa é a principal mesa, né? A mesa da ceia, a mesa da comunhão espiritual plena, profunda, que Deus quer que a gente experimente. Eu queria falar nessa manhã justamente sobre a mesa, e uma das muitas menções que tem na Bíblia está no Salmo 128. Acompanhem comigo. É a primeira referência que eu quero trazer sobre a mesa. Sabe, percorrendo a Bíblia, eu descobri 130 referências à palavra mesa. 80 no Antigo Testamento e 50 mais ou menos no Novo Testamento. Então é um assunto muito comentado, né? Na Escritura, e parece que Deus está, realmente sempre esteve, né? Mas está interessado em revelar a nós também nesses tempos da importância da mesa. Então me acompanhem. Esse é um salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Atenção, papai. Deus está falando primeiro para ti, nesse texto. Porque aqui fala no singular, né? Tu serás. Deus está muito interessado em que o homem se torne o sacerdote do lar, um representante de Cristo para a sua família, enquanto que a esposa representa a igreja, nessa analogia espiritual muito bonita, né? Que a Bíblia nos traz. Então, fala primeiro para o homem. Ele é o responsável para suprir as necessidades com o suor do seu rosto. E se for um bom pai e um bom marido, começa por aí. Eu gosto de dizer que o reino de Deus começa pelo marido dentro de casa, por ele ser o cabeça da família, né? E se ele é um homem obediente, submisso ao Senhor, através deste primeiro agente do reino de Deus, eu gosto de dizer, né? Primeiro agente, sendo ele o cabeça, ele vai transmitir para a esposa, que é o corpo, e os filhos, não é? Sendo um canal de Cristo, diretamente à família. Agora aqui depois fala na esposa. Olha que bonito, 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E aí termina dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e o Senhor te abençoe desde Sião, homem de Deus, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, não só de Jerusalém, mas da tua família também, durante todos os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos,
paz sobre Israel, e eu gosto de dizer que hoje nós somos Israel de Deus, paz sobre a igreja. Amém? Eu já estou nessa categoria do versículo 6 aqui, né? Já estou vendo os filhos dos meus filhos, né? Tenho 3 netos aqui em Caxias, mais 6 em Porto Alegre. Então, tu e eu, né, querida? Somos uns vovós muito privilegiados. E procuramos ajudar também nossos filhos na orientação dos nossos netos. Na verdade, nós estamos aprendendo isso não faz há muito tempo, né? De como o vovô e a vovó podem ser uma bênção, né? Para os seus filhos, ajudando-os também no treinamento espiritual deles, não é? Isso aí seria assunto para outra conversa, né? Como é que deve ser o ministério do vovô e da vovó, né? Estamos aprendendo. Eu peguei o título desta mensagem que eu vou trazer hoje para vocês, nessa 1 hora final, no máximo, né? Me falaram que eu devo falar no máximo 1 hora, né? Tá bom, porque tem bastante assunto. Naquele versículo 3 ali, a roda da tua mesa. Quem gosta de anotar, então, se quiserem procurar no YouTube, vai sair? Vai sair? Tá providenciando, né? Aí pode procurar o nome ao redor da mesa, né? Ao redor da mesa. Então, amados, eu queria começar, já que esse salmo é sobre a família, falando primeiramente, na verdade eu quero falar de 4 mesas importantes. E quero começar com a mesa da família, né? Thelma e Heloísa, que tem curso de casais há tantos anos, né? Não sabia que já estava até na Bélgica, barbaridade, glória a Deus, né? Não podemos deixar de falar sobre a importância da mesa da família. Aqui está escrito: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor e a mulher junto à roda da tua mesa. Bom, quem não tem mesa em casa, levante a mão para eu saber. Normalmente a nossa mesa ou está na cozinha ou está numa sala anexa, tem 2, né? Na cozinha, na nossa pelo menos, temos uma pequena mesa para o café da manhã, que cabe só 3 pessoas, mas na sala de estar, que alguns chamam de copa ou varanda, né? Temos uma mesa maior, que cabe 8 pessoas sentadas, né? Quando vem visitantes, não é? O dia que vocês forem tomar um chá das 5 lá em casa, são bem-vindos. Aí nós vamos levar vocês para essa mesa aí, né? Bom, é o lugar de comunhão familiar, onde nós tomamos refeições com a família, não é? Lamentavelmente, muitas famílias hoje, e o Fernando tocou nesse assunto, cada um quando come vai para um canto, né? Na hora da comida lá está esquentada lá no fogão, o rapaz chega lá, o filho, pensando numa família de 4 pessoas, pega lá, vai para lá para o computador, começa a olhar e sai ficar comendo. A moça já vai para o cantinho que ela gosta mais, né? O pai vai lá grudar na televisão, olhar o esporte, e a mãe às vezes come na cozinha. Essa é a realidade de muitas mesas do mundo hoje em dia. E eu quero assim conclamar e falar em alto e bom som: restaurem a mesa da comunhão familiar. Amém? Chega de cada um para um canto. Está acontecendo isso na tua casa? Reforma isso. Muda isso aí, que ainda tem tempo. Não é? Pega a comida, às vezes toda a família fica assistindo a televisão e não conversa entre si, só ouvem lá o noticioso ou o esporte, né? E não tem comunhão familiar nenhuma, tem comunhão com a telinha, mas não com Deus.
Tudo que a gente vê na Bíblia, a mesa era um lugar, podemos quase dizer, sagrado. Por ser assim a mesa da comunhão familiar, onde as famílias tomavam as suas refeições sempre juntas. Um pouquinho da minha vida de criança, eu não tive um lar centrado em Cristo, nem a Heloísa. Nossos pais não eram convertidos, não é? Que pena. E eu não tenho boas recordações, sabe, da minha vida de criança e de adolescente até o casamento, né? Porque a mesa na minha família, onde eu nasci, não era uma mesa de paz, não era uma mesa de tranquilidade. Aliás, uma das coisas que eu mais me lembro são as brigas na hora da refeição. Triste. Meu pai era um homem muito severo, não é? Quase não se comunicava com os filhos. Era um pai ausente, não é? Lamentavelmente. E eu tinha um irmão mais velho que eu, muito colérico, muito briguento. E uma dessas brigas que eu presenciei, eu era um adolescente mais calmo, né? Tinha um temperamento mais tranquilo. Foi quando ele reclamou da comida e o meu pai xingou ele ali na hora da refeição da mesa e ele disse: não quero comer essa droga. E saiu da mesa, né? Nem sei se não levou uma baita surra depois, não me lembro. Eu só lembro das minhas. Eu também levei algumas surras do meu pai. Mas eu não tive, sabe, amados, boas recordações desse tempo, né? Lamentavelmente, isso também depois, quando eu casei com essa bendita mulher, não é? De Deus, nós dois tivemos o privilégio de estabelecermos o reino de Deus dentro da nossa casa. Porque nós já éramos um casal batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E quando nos ajoelhamos ao chegar em casa, ela ainda com vestido de noiva, nós consagramos o nosso lar ao Senhor ajoelhados. Agora este lar vai ser de Cristo. Eu disse, como sacerdote do lar, lembrando dos nossos lares de situações tão tristes, né? Tivemos assim uma grande alegria, né, Heloísa? Ficamos livres daquele peso, né? E estabelecemos um lar para a honra e glória do Senhor. Cortando com todas as maldições hereditárias, espíritos malignos que rondavam os parentes dos dois lados, né? Tem muita história, traumas, tragédias, tristezas, vícios, maldições, tudo isso a gente experimentou assim, de uma ou outra maneira, mais forte ou mais fraco, né? No nosso relacionamento com as nossas famílias. Então, quando nós estabelecemos o nosso lar, nós cortamos, né? Usamos a tesoura de Deus. Estão cortadas as maldições hereditárias, em nome de Jesus. Estão cortados os maus hábitos, estão cortados isso e aquilo. Esse lar agora, Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amado jovem que está noivo, noivinha que está aqui, ou os futuros aí que estão se preparando para o casamento, eu digo, façam o mesmo. Imitem o que é bom. Consagrem seu lar no primeiro dia já do seu casamento para o Senhor e vocês vão ver os benditos benefícios, né, que virão daí. Então, quando nós estabelecemos o nosso lar para a glória do Senhor, né, logo, não demorou muito, chegou a nossa primeira menina, né, a Débora, que alguns de vocês não conhecem, porque ela vem de vez em quando aqui, né? Em Santa Cruz, não sei, mas em Caxias ela vai muito, né? Mauro tem 3 filhos, ela tem, né?
E quando veio foi uma grande alegria para nós. E também nós tivemos um senso assim muito forte de temor. Senhor, nasceu a nossa princesinha, como vamos criá-la? Ela era uma linda meninazinha, né? Primeiro filho da gente nunca esquece, né? E tão bonita, ela era tão bonitinha, tão graciosa, né? É ainda, né? Todos os 3 filhos que Deus nos deu, né? Não posso... Nós sempre cuidamos em casa de nunca dar preferência para nenhum filho, né? Esse foi o erro de Isaac e Rebeca, né? Isaac amava mais o Esaú, Rebeca amava mais o Jacó. Esses guris devem ter tido problema depois, né? Por causa dessas preferências paternais. Nós temos que amar todos iguais, né? E isso aí nós aprendemos e até hoje praticamos, né? Nunca fazer acepção de pessoas, né? Preferir um filho mais do que o outro, porque aí já vai criar um problema emocional, né? Que aquele filho vai precisar de cura da alma. Então, uma das coisas que nós fazíamos na hora das refeições, não é? Eram coisas assim muito importantes para os nossos filhos. Sempre agradecer as refeições, não é? Sempre orar antes de comer os alimentos, procurando assim conservar aquela unidade familiar dentro de casa, abençoando nossos filhos. Depois da refeição, a gente continuava um bate-papo à mesa, não deixava ele sair. Às vezes a gente perguntava como foi amanhã na escola, o que vocês aprenderam hoje? Aí eles já eram maiorzinhos, né? E eu me lembro que a Heloísa também teve uma participação muito importante, e nessa parte da comunhão familiar, eu queria que tu dissesse alguma coisinha, tá, querido? Porque essa bendita mulher, bendita senhora, a minha Nossa Senhora, ela não gosta que eu diga isso, né? Uma vez eu disse para ela, né, que depois de Maria, tu é a segunda. Realmente eu sou muito privilegiado por ter casado com uma mulher que teme a Deus e que muito ajudou. Ela torce o nariz quando eu falo sobre isso, sabe? Eu digo até que ela é 51% do meu ministério. Ó, já está me cutucando. Eu sou 49%. Eu devo muito a essa mulher. 51 com 49 dá 100%. E como ela muito me ajudou nessa área familiar, inclusive para assumir a minha função de marido, que é sacerdote do lar, né? Ela teve um papel importantíssimo. Eu louvo a Deus pelo meu casamento, porque Deus me deu a mulher que eu precisava muito. Com a palavra. Bom, que responsa, né? Esse povo aí. Eu lembro do nosso desejo que nós tínhamos no coração antes do nosso casamento, de cumprir com aquilo que Deus tinha para nós, com o propósito que Deus tinha para nós. E o que nós mais desejávamos, nós dois juntos, servir o Senhor, e também de ter liberdade na nossa casa, de orar juntos, que nós não tínhamos antes. Eu morava com outras moças, tipo uma república em Porto Alegre, e eu tinha que orar às vezes no banheiro, porque eu não tinha lugar. E eu lembro que às vezes até eu entrava em igreja católica para orar, para ter um espaço. Então, o que nós mais desejávamos assim é estar em comunhão com o Senhor e servir ao Senhor juntos. E temos feito isso até agora e temos sempre dito um para o outro até o fim. Agora estamos mais para lá do que para cá, né?
Mas foi um tempo de muito aprendizado, queridos, assim, quando nasceram, até no início do nosso casamento, o nosso relacionamento, não tinha ninguém que nos orientasse, mas o que nós mais fizemos é orar juntos, é buscar o Senhor como que nós iríamos viver a nossa vida a dois, querendo Jesus na nossa casa. Aleluia. E já que o Telmo está falando na mesa, né? Eu lembro que a gente ensinava os versículos bíblicos para os nossos filhos. Eu escrevia um versículo numa cartolina e colocávamos na parede da cozinha. E antes do almoço, a gente dizia o versículo. Então, eles decoravam um versículo por semana, quando eram mais velhos, né? Quando bem pequenininhos, um versículo bem pequenininho, a metade de um versículo. A Débora tinha 2 anos quando nós começamos a ensinar versículos bíblicos e que eles decorassem também. Mas nós tínhamos muito a aprender, queridos, muito. A gente não sabia muitas coisas, então nós íamos para o joelho. Passamos por dificuldades, crises, mas o Senhor sempre foi fiel. Aleluia! Eu me lembro quando nós aprendemos, assim, o Telmo leu num livro, que nós tínhamos que viver a presença de Jesus na nossa casa. E eu lembro que nós tivemos situações muito marcantes na nossa vida. E essa foi uma delas. Eu tenho que trazer, o Telmo dizia, eu tenho que trazer a presença de Jesus para a nossa casa. Nós íamos para o joelho e queríamos obedecer ao Senhor. Então, foi assim ao redor da nossa mesa, que nós nunca deixamos de usar a mesa. Como o Telmo disse hoje, muitos têm só aquele balcãozinho, né? Queridos, não vamos perder a oportunidade de estar à mesa. É um momento muito especial. Eu tenho lembrado assim que onde Jesus estava havia comida. Às vezes eu acho que tem comida demais, né? Mas havia comida. E eu imagino que Jesus, quando sentava com seus discípulos, ele ensinava ali a mesa. Ensinava no campo, mas ensinava a mesa. Então, vamos dar valor às refeições juntos. Na minha casa, quando éramos crianças, o meu pai não deixava ninguém dar a primeira garfada sem estar todos na mesa. Queridos, a igreja precisa resgatar valores perdidos. Aleluia! Nós precisamos resgatar valores perdidos. E eu quero dizer para vocês que mesmo nessa idade, Telmo e eu estamos ainda aprendendo. E eu acho tão maravilhoso isso, que Deus nos dá novos desafios. Deus nos dá, mesmo em idade avançada, a gente não deixa de aprender do Senhor. E eu já tinha ouvido essa pregação que o Telmo vai fazer. E essa semana passada, sem eu saber o que ia acontecer aqui no retiro, eu tinha ouvido a pregação na semana, acho que foi semana passada, né? Domingo em Canoas. E eu estava assim, o Telmo não estava em casa, estava com o presbitério. E eu fiquei pensando assim, que Senhor, Tu ainda quer me ensinar dessa pregação sobre a mesa? Senhor, que mesa é essa? Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu pensava sempre que é colocar uma mesa bonita, né? Uma toalha bonita. Embora eu seja muito simples,
Eu acho que a gente não precisa de grandes louças, grandes talheres, grandes copos. Mas botar a mesa bonitinha é importante, né? Porque isso, os que vão comer vão se achar importantes. E aí o Senhor começou a ministrar meu coração. Primeiro, é na mesa da gratidão. Aleluia. Porque Ele estava ali. Amém. Eu penso que privilégio nós temos, irmãos, de Jesus estar nessa mesa, de Jesus viver em nós e na nossa casa. Então, que ambiente na nossa mesa nós vamos ter com a presença de Jesus? Então, essa gratidão no nosso coração pela presença do Senhor. E vamos honrar essa presença. Depois o Senhor me falou em alegria. Alegria. Só eu e o Telmo podemos estar alegres, porque estamos diante do Senhor. Mas vocês, os que têm filhos pequenos, façam desse momento um momento alegre. E eu pergunto, mamãe, você tem prazer em cozinhar para a sua família? Eu me perguntei, porque às vezes eu digo assim, ai, que chatice, eu não sei o que eu vou fazer. Embora meu marido seja muito simples, qualquer coisa que eu servir, ele sempre agradece, Heloísa, que bom. Mas temos nós prazer em servir a nossa família. Deus colocou, queridas irmãs, nas nossas mãos muita responsabilidade sermos ajudadoras dos nossos maridos, auxiliadoras, de ter alegria em servir. Temos nós alegria em servir ou achamos uma chatice? Nós temos que renovar isso na nossa vida, em servir a nossa família. Deus nos deu uma estrutura, queridos, queridas irmãs, de brindar cuidados. Hoje em dia eu vejo os casais assim. Outro dia eu vi uma querida irmã me dizendo, se meu marido quiser uma camisa passada, ele que passe. Olha, eu sou de uma outra geração, mas, queridas irmãs, as coisas não precisam ser todas repartidas. Não, eu reparto. Agora é a tua tarefa de ficar com os filhos, eu vou dar uma saída. Se o nosso marido nos ajudar, é lucro. E eu acho muito bom, o Telmo me ajuda, passa até aspirador de pó na casa. Né? Mas essa é a minha função. A função do meu marido é ganhar o sustento da casa. Então, Deus nos deu, a nossa estrutura feminina é de brindar cuidados. E nós temos que restaurar isso. Que seja uma alegria para nós servir a nossa casa. E ensinar os nossos filhos a fazer o mesmo. Hoje em dia as mães não ensinam mais. Então, primeiro a gratidão. Deus ministrou muitas coisas, mas eu quero falar só de 3 coisas. A outra coisa assim é o pertencimento. Quando estamos todos sentados à mesa, na nossa casa cada um tinha o seu lugar. Eu tenho o meu lugar. Eu sou importante porque eu tenho um lugar à mesa na minha casa. Aleluia! Então, queridos, esse sentimento de pertencer, ele é reforçado à nossa mesa. A mamãe servindo e os filhos ajudando a servir. Mas eu tenho o meu lugar. Eu tenho meu lugar à mesa. Com a minha família. Eu pertenço.
Eu pertenço a uma família. Queridos, como isso hoje tem que ser reforçado, o sentimento de pertencer. E aqui eu quero dizer uma coisa: nós nascemos com os instintos, mas o sentimento de pertencimento, ele é trabalhado na família. Porque se eu sei que eu pertenço à minha família aqui, o meu pai me ama, minha mãe me ama, nós somos uma família que se cuida um ao outro, porque nós pertencemos. Eu depois vou poder saber que eu pertenço a uma grande família. Que eu não sou um número, eu sou alguém importante dentro do seio familiar. Então, queridos, era isso que eu queria repartir com os irmãos hoje. E eu fiquei pensando assim, se eu soubesse tantas coisas, bem no início do nosso casamento, mas eu também fui aprendendo. Mas eu queria voltar atrás e fazer algumas coisas que eu não fiz. Então, eu queria repartir isso com vocês, para que vocês tivessem um lar de acordo com o propósito de Deus. Não deixa eu perder isso, queridos. Não deixa. Resgatem valores que são eternos, não valores desse mundo. Em nome de Jesus. Eu e a Heloísa, nós temos família, temos marido e temos filhos. E ela já tem netos, eu estou chulhando por um, né? Mas nós queremos falar com você que não tem marido e que não tem filho. E tem lugar à mesa para ti também, só que com Jesus. Assim como nós que temos nossas famílias, convidamos Jesus para sentar conosco. Tu que és sozinha, convida Jesus para sentar contigo. Não te esquece disso. Amém? Denise, ajuda ela a descer. Não, é bom. A vozinha precisa de um amparo. Eu já estou precisando. Tá bom, amados? Vocês veem porque eu sou feliz com essa mulher, né? Uma, ela me ensinou coisa também. Mais um texto agora, encerrando essa parte da mesa da família, eu quero ler em Deuteronômio 6, muito conhecido e que marcou muito a minha vida quando eu era um jovem pai, aprendendo a orientar os nossos filhos. Números, Deuteronômio, capítulo 6, começando no 6, uma ordem para os pais aqui, para o marido principalmente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é imprimir na mente da criança os princípios e valores de Deus, usando a sua palavra. Por isso é importante a leitura bíblica todos os dias, o ensino com as crianças todos os dias, o decorar versículos, decorar até trechos longos da Escritura, como as bem-aventuranças, como o Salmo 23, que os nossos filhos aprenderam desde cedo, né? Vai assim, eles vão criando um tesouro da palavra dentro de si. E como diz a Bíblia, a criança que for bem ensinada, né, jamais se desviará do caminho do Senhor. E aqui esse capítulo 6 também diz: e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Reparar ali, podem sublinhar os verbos, os momentos, os lugares. Falarás onde? Que diz primeiro ali? Sentado em tua casa. E depois, segundo? Andando pelo caminho. Terceiro?
quarto ao levantar. Então, durante várias ocasiões do dia, o pai e a mãe devem fazer isso. Não precisa só ter aquela hora programada do chamado devocional doméstico, o culto doméstico. Isso tem que ter, mas pode ser em muitos outros momentos, né? Em que você inculca, coloca na mente da criança as palavras do Senhor, assentado em tua casa ali, ao redor da mesa, não é? Muitas vezes, andando pelo caminho, quando você vai passear com seu filho num parque, quando você entra num bosque, não é? Quando você está na praia, mostra as belezas de Deus. Quando aparece um arco-íris, conta a história de Noé. Filho, isso aí significa uma aliança que Deus fez com o seu povo depois de Noé, né? E continuou aquela promessa que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Hoje tu pertence a uma família cristã. Hoje tu é fruto dessa promessa que Deus deu. Esse arco-íris significa que aquilo que Deus prometeu, Ele continua cumprindo. Conte isso para os seus filhos. Conte lindas histórias bíblicas. Ensina para eles essas verdades maravilhosas e eles vão ser eternamente gratos, né? Vão ser eternamente gratos a Deus e a ti. Depois diz aqui também, andando pelo caminho. Já falei, né? Mas eu me lembro que uma vez eu estava subindo uma lomba em Porto Alegre, com meu filho Jetro, de 7 aninhos, no banco de trás. E ele, que já vinha sendo instruído desde a tenra infância, né? Ele me fez uma pergunta que me deixou assim, com os olhos arregalados. Lá no banco de trás, ele disse, durante a curta viagem, ele disse assim: pai, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Eu achei que ele já tinha, porque conforme eu estava ensinando, levei meus filhos a Cristo muito cedo. A Débora, com 3 anos, já tinha aceitado Jesus. A Ruth, se eu não me engano, com 4. O Jetro estava assim, ainda naquela incerteza, né? Tanto que ele me perguntou como é que eu posso ter certeza, apesar de eu achar que ele já tinha recebido a Cristo no coração. Mas aquela pergunta dele quase me fez parar o carro. Espera, filhinho, em casa eu te explico melhor. E foi o que eu fiz. E ali ele, digamos assim, reforçou a sua entrega a Jesus. E se ainda não tinha recebido a Cristo como Senhor e Salvador, foi aquele dia, não é? Então você tem que aproveitar muito, querido casal, a mulher sempre ajudando, né, como auxiliadora idônea, essa fase que eu chamo a fase de ouro da evangelização da criança. Sabe qual é? Do 0 aos 7 anos. E sabe que começa até antes do nascimento? Quando a mamãe está grávida, já começa a falar, a dizer junto ao papai. Eu me lembro que eu chegava na barriguinha da Heloísa, né? Quando estava mais crescida, filhinha, eu estou te esperando. Papai te ama muito, tem um presente para nós, né? Depois essa mesma filha aprendeu isso e fazia junto com seu marido a mesma coisa. E ela chegou até, durante toda a sua gravidez, ela nos contou depois, que leu todo o testamento em voz alta. Por quê? Porque queria que a filha já captasse, né, as palavras de Deus em seu coração. Andando pelo caminho, ao sentar-te, ao deitar-te, ao levantar-te, né? Quando a criança vai dormir, às vezes as crianças têm medo do escuro, choram, não querem pegar no sono, falam em assombração e outras coisas que assustam. Vão lá ministrar ela, vão abençoá-la, não é?
As crianças esperam isso. A palavra fala que a bênção do pai, a bênção sacerdotal é muito importante sobre a cabecinha das crianças, ao deitar, ao levantar. Depois, quando elas começam a ir para a escola, abençoa cada manhã, para que Deus a livre dos perigos, dos ensinos errados. E a propósito, confiram depois os ensinos que os professores estão dando, porque eu já tive que falar até com o diretor de escola lá em Porto Alegre, porque não concordava com o que estava sendo ensinado em sala de aula ali pela 9ª, 8ª série. Então os pais podem ter uma participação muito importante nisso, e é muito importante conferir o que os seus filhos estão aprendendo nas escolas. Não são os professores os principais mestres, por melhores que eles sejam. O mestre número 1 é o pai e a mãe, os dois juntos, ensinando essas coisas muito sérias para os seus filhos. Por isso é muito importante conferir o que eles estão aprendendo. E está ficando cada vez pior, né, Fernando? Ensinos de ideologia de gênero já estão sendo ensinados nas escolas, livros com figuras e desenhos que não poderiam mostrar assim tão explicitamente, já está aparecendo. Então, cuidem até mesmo se estão em escolas cristãs, porque essas escolas cristãs também estão sendo contaminadas pelo mal. Então, amados, a gente poderia falar em outras mesas, eu quero falar só de 4 principais, mas citar antes da segunda mesa alguns versículos muito importantes sobre a mesa. Salmo 23, 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu ficava pensando, né? O que quer significar isso? Mas tem que entrar no contexto. Quando Davi escreveu esse Salmo 23, ele tinha muitos inimigos. Eles tinham inimigos que o estavam espreitando, que estavam discordando dele, que queriam matá-lo, inclusive o próprio rei Saul, não é? Queria matá-lo, porque Davi era uma ameaça para ele, pois ele ia ser o futuro rei, não é? Então ele estava cercado de adversários e inimigos. Mas no meio daquilo, ele não deixava de estar à mesa do Senhor. Tu preparas-me uma mesa até na presença dos meus adversários, e tu me nutres, tu me fortaleces. Então isso é muito importante. Você se alimentar, meu querido irmão, irmã, da palavra do Senhor todos os dias. Amém. Salmo 78, 19, mais uma citação que eu gosto. Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha, é uma pergunta. Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Sim ou não? Claro que sim. No deserto, nas mais difíceis circunstâncias, no meio de enchentes e temporais, no meio das desgraças e adversidades e tristezas dessa vida, é muito importante estar ali, nutrindo-nos no Senhor, né? Porque Ele é poderoso até para preparar para ti uma mesa no deserto. Lembra do povo de Israel, quando fugia do Egito, passando 40 anos pelo deserto, a maneira incrível, maravilhosa que Deus os nutriu. Na hora da sede e do descanso, eles encontravam um oásis, diz lá na Bíblia, um oásis com 70 palmeiras, com água fresquinha. Que providência divina! Outra ocasião, quando faltou água, Moisés bateu na rocha e jorrou água. E para que o povo não passasse fome, Deus ofereceu carne e pão no deserto, através das codornizes, através da água que Ele mandava todos os dias, né? A água da chuva, pão celestial, maná celestial. O povo estava sendo sempre nutrido, e também até com carne de codorniz, né? Que é uma galinhazinha pequena. Então Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades nas mais diferentes situações.
Quando nós casamos, mais um pouquinho da nossa vida, nós entramos num ministério chamado Aliança para a Evangelização das Crianças, que não remunerava seus obreiros. Nós não ganharíamos salário. Eles diziam para nós: salário, o dinheiro é Deus que vai dar. Peçam para Ele. Se Deus chamou vocês dois, e nós tínhamos essa convicção, clame e orem. E era a época que eu estava casando, e eu dizia para a Heloísa: espere que o teu pai nunca me pergunte quanto eu ganho, ou quanto eu vou ganhar, porque se ele souber, eu não caso com a filha dele. E ele nunca perguntou, ainda bem. E era bem nessa época. E Deus foi me sustentando. Eu dizia para a Heloísa, né? Como aquele ditado: de grão em grão a galinha enche o papo. Era comida para o dia. Quando eu estava começando a faltar o leitinho das crianças, nós, em vez de se desesperar, né? E ela era muito ansiosa, né? Nessa área, toda mãe é, né? Sabe que o pai é provedor. Querida, eu não sei. Vamos continuar clamando, vamos ajoelhar, clamar. No outro dia, Deus nos preparava uma surpresa. Aleluia! Uma vez eu desci de um ônibus numa avenida movimentada em Porto Alegre e encontrei um maço de dinheiro na sarjeta, gente. Não estava chovendo, ainda bem, né? Estava seco. Eu botei o meu pé para fora do ônibus. Não é possível. Fui embaixo do Mar Marquise, lá de um hotel, né? Comecei a contar. Olha, eram uns R$1.500 hoje. Acho que era o salário de um mínimo de um operário. Eu fiquei pensando, pá, coitado desse homem. Eu fiquei esperando 15 minutos para ver se o infeliz ia chegar. Como ele não chegou, obrigado, Senhor, é meu. E eu tinha que pagar o aluguel que já estava atrasado. E eu detestava fazer dívidas. E Deus não permitiu. E eu consegui pagar. Essa foi uma das muitas experiências. Às vezes uma irmã vinha nos visitar e deixava debaixo de um prato, né? Escondido um dinheirinho. Às vezes deixava um ranchinho dentro de um cesto. Quando nós vinha, estava escondido lá no outro canto. Tivemos experiências maravilhosas. Deus é um Deus provedor, irmão. Se tu está passando por dificuldades financeiras, busque o Senhor, endireite a tua vida e tu vai ver como Ele vai suprir. Nosso versículo preferido na época, né, Luiz? Por 6 anos naquela missão, era Filipenses 4,19. Coloca aí, que eu quero que a igreja repita comigo, porque esse versículo nos deu muita confiança em Deus, nas suas promessas. Vamos lá, Filipenses 4,19. Muitos já sabem, podem dizer comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Amém. Sublinho cada uma. Deus vai suprir. Deus vai suprir. De novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Outra história muito bonita de uma mesa preparada, não vou falar quase nada sobre ela, porque o meu querido Fernando deu uma ótima explicação sobre Mefibosete ontem, né? Da maneira que ele foi restaurado, da maneira que Deus preparou um espaço, um local, a mesa do rei Davi, tendo as suas pernas cobertas, né? Como hoje Deus também quer cobrir os pecadores com a sua graça e quer nos fazer assentar à mesa do rei. Amém? É aí o lugar que nós temos que estar todos os dias. A mesa do Rei Jesus, nos alimentando da sua palavra. Amém. Outra história bonita também foi relatada ontem, acho que foi pelo Fernando também, a história daquela mulher, né? Que quando veio assim pedir uma cura milagrosa da sua filha que estava terrivelmente endemoniada, uma mulher grega
que morava na Síria, né? Ela pediu uma cura de Jesus e Jesus, segundo alguns interpretam, foi até grosseiro com ela quando ela pediu uma cura, né? E como ela era sírio-fenícia, ela não era do povo de Israel, e Jesus tinha dito que ele veio primeiramente para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele usou aquela expressão que não sei se a mulher entendeu bem, quando ele disse: não é bom tirar o pão dos filhos, que são os israelitas, e dá-lo aos cachorrinhos. Eu pergunto para ti, minha irmã, hein, Marta, se Jesus dissesse isso para ti: está me chamando de cachorrinha, Jesus? Pois é, né? Foi dura essa palavra. É que os judeus chamavam, assim até por ódio racial, os pagãos, os que não eram da religião deles e do povo deles, de cães. Eles insultavam, claro, aqueles radicais fanáticos, né? Não todos, mas Jesus usou dessa palavra de alguma maneira para testar aquela mulher, é que eu entendo. Aí ela deu aquela resposta, né, que deixou Jesus, acho que pode dizer, humanamente falando, de boca aberta, né? De boca aberta. Mas mulher, grande a tua fé. Quando ela disse: mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da sua mesa. Grande a tua fé. Vai, tua filha está curada. Aleluia. Vai, tua fé te salvou. Então Jesus estava mostrando com aquilo que ele não fazia acepção de pessoas, que as pessoas de todas as tribos, raças, povos e línguas e nações têm acesso, pode ter acesso à mesa do Senhor, né? Mulher dos cachorrinhos está em Mateus 15, 26, essa história é maravilhosa. Outra que eu queria comentar de mesa está em Mateus 22, 10, a mesa dos aleijados. Porque aqui, eu chamo isso aqui o banquete dos pecadores. O banquete dos pecadores. Mateus 22, 10. Vamos dar uma olhadinha rápida ali. Cheirinho do galeto ainda não veio, né? Então vamos continuar mais um pouquinho, para ninguém ficar muito tentado. 22, 10. Jesus dá uma ordem aqui, muito estranha. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convida para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então eles trouxeram muitas pessoas para a sala do banquete, os esfarrapados, os aleijados. Jesus também diz algo parecido com isso aqui em Lucas 14, versículo 13, quando ele traz essa palavra aqui também tão interessante, né? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Alguém já obedeceu esse versículo aqui? Não precisa levantar a mão. Por que não entendê-lo literalmente? Ao dar um banquete, em vez de dar para os teus irmãos na fé, os mais queridos, ou convidar os pastores para a tua casa, né? Por que não pensar em convidar esse tipo de gente aqui? Os pobrezinhos que quase não têm o que comer em casa, quem sabe são irmãos. Ou se tu trabalha numa vila, faz um banquete para eles, não precisa de um banquetão, né? Mas dá um arroz, feijão, uma carne que eles vão ficar muito felizes. Se não pode fazer na tua casa, que tu acha inconveniente, faz lá no lugar onde eles moram. Eu fui por muito tempo missionário numa favela em Porto Alegre, e nós dávamos alimento para os pobres, seguidamente. Então temos que obedecer literalmente isso que Jesus está dizendo. Até os aleijados, imagina,
os coxos, os cegos, que coisa. Eu conheci uma irmã que deu um banquete para 12 cegos na casa dela. Que coisa, né? E oferecia material, fitas cassete na época, onde a palavra de Deus estava sendo anunciada. Achei genial aquela atitude. Esses viram o amor de Deus. Viram, né? Porque como cegos não podiam enxergar. Então são histórias muito bonitas. Quero falar de uma segunda mesa muito importante, antes de entrar na terceira, que está aqui na nossa frente, que é a mais importante. Rapidinho sobre a mesa da Páscoa hebraica. A mesa da Páscoa hebraica está bem explicada em textos lá do Antigo Testamento, eu não vou me demorar muito nisso, mas vocês sabem que no tempo que Israel estava no deserto, Deus mandou construir um tabernáculo. Olha, André, eu acho que era do tamanho desse salão, era muito grande, né? E o tabernáculo tinha 3 partes importantes. Tinha o átrio meio lá fora na entrada, depois o sacerdote entrava pela cortina, onde estava uma bacia para os sacerdotes lavar as mãos depois que sacrificavam as ovelhas e cabritos que o povo vinha trazendo como oferta pelos pecados. Tudo aquilo apontando para Cristo, porque eram cordeiros, Jesus é o Cordeiro de Deus, tudo apontando para Cristo. O tabernáculo, aquele tabernáculo móvel, que era movido, ele era depois desmontado, e de jornada em jornada eles montavam de novo. Depois sim que eles fizeram o templo permanente em Jerusalém, com aquelas mesmas divisões. Aí quando o sacerdote entrava, depois de estar purificado, ele entrava no lugar santo, que tinha uma cortina assim, imagine aqui nesse canto aqui, né? Ele entrava aqui na cortina, e logo ele via aqui à direita, né? Aqui nessa bateria, tinha uma mesa com 12 pães. Primeira coisa que ele enxergava, aqui tinha o incensário que se movia, significava as nossas orações. Logo ali tinha o candelabro com 7 hastes, que representa a luz de Cristo. O incensário representa a adoração a Cristo. E os 12 pães, hein? O que podia significar? Por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel. E Deus estava querendo dizer com isso, como já tinha dito no deserto, que nunca faltará o pão de cada dia ao meu povo. Amém? Então, aqueles pães representavam a provisão de Deus, não é? Que já estava tipificada também lá dentro, no último espaço, o lugar santíssimo, onde estava aquela maravilhosa arca de ouro, né? Coberta de ouro, onde havia 2 anjos com as suas asas sobre aquilo ali, e ao abrir a tampa, lá estava mais uma representação da provisão de Deus, um pote do maná. Como é que ele se conservava, eu não sei. Os pães, eles eram retirados e colocados semanalmente, depois eram comidos, né? E ali dentro também estava as tábuas da lei. A eterna lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, era guardada como uma preciosa relíquia dentro da arca. E a vara de Arão que floresceu, querendo significar que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote e que vai fazer florescer a nossa vida para brilhar para os outros. Então o tabernáculo, todas aquelas figuras demonstravam tudo que Deus estaria nos fornecendo através de Cristo. A palavra fala que esses eram os pães da proposição. Palavrinha difícil, né? Andei procurando o dicionário. Aí, a Bíblia NVI botou diferente, não sei se já notaram. Os pães da presença. Proposição quer dizer, é algo que Deus propõe, que Deus expõe
Até os que entendem inglês é fácil também de entender. Showbread. Show é aquilo que está mostrado. Bread é o pão. O pão mostrado. A mesa dos pães à amostra. Né? Ficou mais claro? Representando Cristo, que é o pão da vida, e representando o seu povo, que é alimentado por Deus. Essa mesa é uma relação direta com essa aqui. Aqui você está vendo o pão exposto, mostrado diante de nós. Aqui você está vendo uma representação do sangue, e com isso eu já estou pulando para a terceira mesa, tá? Já falamos de duas, a primeira é da família, a segunda é dos israelitas, representado pelos 12 pães, e agora aquilo apontava também para a mesa da ceia do Senhor. Olha a sabedoria de Deus, olha a provisão de Deus, olha o interesse de Deus apontando para o Messias. E João Batista, quando entrou no cenário, a primeira palavra que ele disse foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele chegou, aleluia, temos salvação. Aquelas coisas lá ficaram para trás, não precisa mais de tabernáculo, não precisa de templo, tanto que Deus resolveu que destruísse aquele templo, tudo já era. Agora nós temos tudo em Cristo Jesus, amém? E podemos entrar por esse novo e vivo caminho que foi aberto lá através do véu aberto, através do sangue de Jesus, texto que já foi lido aqui nesse retiro, um texto maravilhoso, sem dúvida nenhuma, irmãos queridos. Aleluia! Então aqui nós temos, né? É como se Cristo estivesse aqui. Na nossa casa, às vezes, a Heloísa botava, né? Isso aí tu não falaste, mas ela botava, quando as crianças eram menores, um prato com talheres e uma cadeira vazia, querendo significar que Jesus está sentado aqui conosco também. Tudo isso é para inculcar na criança o temor a Deus e da presença de Jesus, que quer ser o Senhor do lar. Isso é muito maravilhoso, amados. Então, louvamos a Deus por essa ceia preparada. Vinde, porque o banquete já está preparado. Vinde, aqui o Ion trouxe umas palavras tão lindas que eu até anotei. Eu gosto muito de anotar as pregações. Ele disse assim: a mesa está preparada, é farta, ela te supre. Aqui tem uma plena provisão. Aqui é a mesa da abundância. Jesus fez tudo por nós e ainda nos serve a ceia, que é Ele que vai nos servir essa manhã, não é? Então, amados em Cristo Jesus, que privilégio nós temos de seguir a Cristo e conhecê-lo. Aleluia. E antes de falar da última mesa, eu quero ensinar um cântico para vocês. Pode ser? Se a minha voz ainda não está muito rouca. É? Pode ser? Mas é só cantado, não precisa vir os músicos. Vamos ver se vocês vão aprender, porque eu acho lindo isso aqui. Vocês cantam muito aquele, né, da vontade de Deus, né? Deus vai nos suprir, né? É muito lindo a bondade de Deus. E esse aqui fala, ó, Salmo 23, 6. Quem não conhece esse versículo? Vamos dizer juntos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí eu coloquei mais uma frase nesse salmo final, né? Que não está errada, é bem bíblica. E sentarei à mesa preparada para mim, porque lá no céu está nos esperando a quarta mesa. A quarta, que está escrita aqui na Bíblia. Jesus disse: jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Está nos esperando um novo vinho. Se esse vinho já é saboroso, imagina aquele. Caxias não vai produzir algo melhor, né? Porque o vinho celestial é o vinho da glória.
E certamente não vai embebedar, né? Imagina ficar bêbado no céu, não dá, né? Alegria, se chama embriaguez no Espírito Santo. Os pastores estão querendo me corrigir aí, mas é embriaguez no Espírito Santo. Essa que vale, né? Vai continuar lá no céu. E outra, Mateus 8:11, Jesus disse: digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Tu vai estar nessa mesa. Essa mesa não vai ter fim, amado. Nós vamos ter dificuldade de se encontrar lá, no meio de bilhões de salvos, né? Mas eu vou lá perguntar, né? Onde é que estão os irmãos lá de Santa Cruz? Ai, imagina você não encontrar nenhum. Para, não fala assim, né? Onde é que estão os irmãos de Caxias? Vai estar tudo lá. Dizem que John Wesley, que começou o movimento metodista na Inglaterra, quando ele estava perto de morrer, teve um sonho que deixou ele tremendo da cabeça aos pés. Quando ele chegou ao céu, era um sonho. Ele chegou lá e o anjo recebeu: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que te está preparada. Aí ele logo perguntou para o anjo assim: ei, me leva para o cantinho dos metodistas, que era o povo dele, né? Como se eu fosse perguntar: me leva lá para os irmãos de Porto Alegre, eu quero rever meus amados, né? Aí o anjo olhou para ele e disse: metodista? Que é isso? O homem, Wesley, quase desmaiou. Aí ele foi pensando em outros grupos: me leva para os luteranos? Que é isso, luterano? Não tem luterano aqui. Então me leva para os batistas, para os católicos. Assembleia de Deus ainda não tinha naquele tempo. E cada vez o anjo ia dizer: não tem. Mas quem está aqui então? Aí o anjo diz: aqui só estão os redimidos no sangue de Cristo. Né? Aí ele se flagrou: é mesmo. Já levou uma lição, né? Chega de denominação, de glória dos homens, né? E amados, é maravilhoso saber que um dia nessa mesa, né, nós vamos encontrar o John Wesley também, Hudson Taylor, que as crianças estão aprendendo sobre esse apóstolo da China aqui, Spurgeon, Billy Graham e muitos outros que já partiram, né? Elmo Weber. Opa! Já está querendo que eu parta? Erasmo Ungaretti, Alzira, nossa querida mãezinha, Moisés Moraes, a tua vozinha que já morreu, quem sabe a tua mãe, quem sabe um tio muito amado que já está lá na glória. E eu te pergunto: quem é a primeira pessoa que você vai procurar lá no céu? Quem é o primeiro que tu quer ver? Claro, minha irmã, a vozinha disse certo, né? Jesus. Tinha um velho hino, não sei se a vovó se lembra: primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor, então por longos dias, com muita alegria, primeiro eu vou ver meu Salvador. Um aplauso para Jesus. Agora eu vou ensinar o outro cântico. É bem fácil vocês aprender logo. Heloísa vem cá me ajudar. Ai, ela está dizendo: canta daí, ninguém vai te ouvir. Tem voz bonita. Ela tem voz de roxinol, gente. Ela não quer cantar. Ruth, me ajuda então. Eu acho que tu sabe. Aprendeu lá em Porto Alegre, quando era criança. É da década de 70. Já era nascida? 76, Amas. Vamos ver se tu me acompanha. Bota aí o Salmo 23, 6, que nós vamos cantar.
E no fim com aquele acréscimo, e sentarei à mesa preparada para mim. Vamos dizer, e sentarei à mesa preparada para mim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida até o fim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida até o fim. É bem como ali. E habitarei na casa do Senhor para sempre. E sentarei à mesa. E sentarei à mesa preparada para mim. Bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida até o fim. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Sentarei e sentarei à mesa preparada para mim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida até o fim. Pode orar, Rutinha, e agradecer pela palavra. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, porque temos uma mesa todos os dias, Senhor, preparada para nós, e teremos uma mesa quando estivermos contigo, Senhor, na eternidade. Obrigada porque temos alimento, sustento espiritual, físico para as nossas vidas, e porque Tu nos dás o pão de cada dia que precisamos, Senhor. Queremos confiar nesse alimento diário, Senhor, nesse sustento diário, Pai, na Tua presença, sentados à mesa contigo, nos alimentando de Ti, Senhor. Queremos ser gratos, Senhor, pela Tua mesa todos os dias preparada para nós, Senhor.